chicas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal, aqui é Celina Ledesma e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a forma certa de realizar um lixamento técnico. Eu deixei lá no Instagram e vocês votaram para que eu traga esse vídeo aqui no canal detalhado pra vocês. Então você que ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá nas redes sociais que a gente posta muito conteúdo de unhas e sobre tudo que acontece aí no nosso mundo. Então, esse vídeo ele vai ser bem específico. Eu vou te mostrar de uma forma certa e uma forma errada, na qual você talvez esteja fazendo e nem sabe que está errada. Então vamos lá para o vídeo aula. Chicas, vamos começar a nossa aula. E aqui eu já quero que você entenda um pouquinho como vai funcionar o teu lixamento. Aqui a gente vai estar realizando da forma errada e nessa unha da forma correta. Mas o primeiro que você tem que ter em conta, para você que está começando e quer melhorar o teu treinamento, você precisa de uma caneta para fazer as marcações de onde vai ser necessário você realizar o lixamento. Primeiro a gente começa sempre pela borda livre, tá? Nunca comece o teu lixamento aqui pelas laterais. Sempre já começa aqui pela borda livre para você conseguir ver a tua estrutura e conseguir enxergar quais vão ser os lugares que você vai precisar lixar maior, tá? Aqui eu vou vir com a nossa caneta, ó, nosso marcador. E eu já vou vir fazendo uma marcação, tá? Lembrando para vocês que nesse processo é necessário que você lixe em torno de 0,5 a 1 milímetro. Por quê? Depois que o gel faz a catalisação por um completo, sempre acontece da ponta fazer uma contração, tá? Então o produto ele fica rígido, então por isso sempre fica essa diferença aqui, ó. Tá vendo? Então, essa ponta você precisa remover. Por isso que a gente deixa o alongamento um pouquinho maior, para que no acabamento a gente possa deixar ele correto, tá? Então, isso aqui são as primeiras marcações que você faz. Ponta, para você enxergar o que você vai estar lixando, e finalizar em torno de 1 milímetro a 0,5 milímetro para deixar a sua ponta reta, tá? Lixa. Sempre que você for utilizar uma lixa nova, é essencial que você tire os fios, para você não cortar a sua cliente, tá? Porque se você não tirar o fiozinho dela, o que vai acontecer? Você vai cortar e isso é bem desconfortável. O primeiro erro que eu vejo que muitas de vocês cometem, principalmente quando estamos iniciando, é fazer o lixamento da ponta de qualquer forma, tá? E é essencial que você saiba que é necessário fazer a marcação e sempre deixar a lixa reta. Então, você não pode vir simplesmente, ó, e fazer isso aqui, ó. Encaixa a lixa e lixa. Por quê? Quando você reclina a lixa, você cria duas pontas, tá vendo, ó? Você cria duas pontas e essas duas pontas fazem que a tua estrutura não fique correta. Dá aquela impressão de uma unha mal finalizada. Então, a forma correta da gente lixar é sempre reinclinar na parte de baixo, ó. Sabemos que temos em torno de 1 a 0,5 milímetro para ser removido. Encaixo aqui na lixa, no grau mais grosso da lixa para poder fazer remoção, ó. Encaixo a minha lixa e venho fazendo o lixamento reto, tá? E assim, esse lixamento reto, ele vai se adaptando a toda a estrutura que eu criei. Tá vendo? Então, pego aqui e faço esse lixamento. Algo essencial é você ver se para sua cliente está reto. Tá reto? Tá torto pra você? Por quê, gente? A cliente que vai ficar com alongamento, tá? Então, muitas das vezes, quando a cliente faz isso aqui e ela olha as unhas dela, para ela não tá reto. Então, ela vai se sentir incomodada e ela vai realizar o lixamento sim da forma incorreta em casa. Então, você já deixa a estrutura conforme ela se sente à vontade, tá? Então, aqui a gente removeu, ó, quase 1 milímetro. E você pode ver que já ficou mais retinha, ó. Vocês conseguem ver até a curvatura, tá vendo? Esse aqui é o primeiro lixamento que a gente faz da forma correta, tá? O segundo erro que se comete muito na hora de fazer o lixamento técnico é começar removendo aqui as laterais, tá? Nem sempre você vai precisar remover as laterais. Quando que você vai precisar remover as laterais? Quando a sua curvatura fique mais
fixa, tá? Quando a sua curvatura fique mais, quando a sua unha fique mais curvada. Então, maior curvatura você tiver, maior você vai precisar fazer lixamento aqui. E nesse momento que você for fazer o lixamento aqui, vocês sempre fazem isso aqui, ó. Encaixam a lixa aqui no canto e começam a lixar. Fazendo o quê? Criando removendo a estrutura aqui no ponto zero. Aí quando você remove essa estrutura no ponto zero, a sua unha fica mais frágil e mesmo que ele esteja bem construído aqui na ponta, ela vai quebrar com maior facilidade ou descolar. Então você sempre tem que enxergar e começar o teu lixamento pela ponta, tá? Levemente você vai começar pela ponta e depois encaixar por um completo. Então vamos lá, ó. Começamos pela ponta. Ó. Começamos pela ponta e quando a ponta já estiver reta com o meu ponto de crescimento, simplesmente eles vão se encaixar, ó. Então aqui eu não vou ter problema com o meu ponto zero, a unha vai ficar bem construída e a minha ponta não vai ficar caída, tá? Então esse aqui sempre vai ser a forma correta da gente fazer o lixamento. Começamos pela ponta e levamos para a área de crescimento, certo? Outro erro muito comum dentro da área do lixamento, fazer o famoso lixamento nas laterais, tá? Quando você vai lixar as laterais, é importante que você recline e utilize sempre o grão mais fino. Se você utilizar o grão mais grosso, você vai estar removendo o produto que tem aqui nas laterais, que pelo regular nunca é suficiente, sempre fica mais fino essas laterais, né? Então, se você vier com a lixa mais grossa, você vai remover e essa área aqui vai ficar sem construção. O ideal é que você venha com o grão mais fino da sua lixa, sempre encaixe ela, ó, com o posicionamento aqui e faça o teu lixamento, indo e voltando, tá? Indo e voltando, levemente inclinado, para que você possa, ó, deixar essa parede lateral reta e tirar qualquer ondulação do alongamento, ó. Vocês viram que a gente pegou tanto aqui na ponta zero, como também aqui na lateral. E da outra forma, a gente faz igual, ó. Inclina levemente, para não comer as pontas. E faz o lixamento. Aqui eu vou estar realizando, ó, com a lixa mais grossa, para vocês verem que na hora de a gente remover, a gente remove realmente muito. Então, se sua unha ficou com uma estrutura mais fininha, vai ficar desestruturada, entendeu? Vai criar algum dentinho. Então, sempre com grau mais fino, tá? Que assim vocês vão conseguir construir sua unha da forma melhor, correto? Nesse processo aqui, a gente já fez nosso lixamento técnico, que é ponta e laterais, certo? Agora, depois que a gente faz nosso lixamento técnico, a gente vai vir na área de acabamento. Acabamento é quando a gente vai dar toda a naturalidade para nosso alongamento. Então, a gente fez aqui a estrutura e agora vamos com as nossas brocas. Aqui eu vou utilizar uma broquinha um pouquinho mais afunilada, mais para realizar o acabamento, tá? Então, sempre que a gente for utilizar as broquinhas para acabamento, a gente tem que ter uma noção que não se começa aqui no ponto zero, porque ele já foi lixado. A gente começa aqui, ó, da lateral até a outra lateral, onde chegou a marcação da nossa lixa. Então, vamos lá. Rotação média. Conforme você tem mais confiança de passar a broca, você vai aumentar a sua rotatividade, tá? Ó, eu venho de uma lateral para outra. De uma lateral para outra. Uma lateral para outra. Selena, como que eu sei que tá bem lixado? Quando você veja que toda a superfície está lixada. Porque ela vai encaixar, ó. Se aqui ainda não passou a broca, é porque ainda não está certinho. A superfície ainda tá com ondulação. Então, a gente vem, ó, com a nossa broca reta. E vamos removendo. Tá vendo? Vou vindo aqui pra cima e faço o mesmo trabalho, ó.
Ainda não estou trabalhando na área da cutícula. Primeiro estou aqui no meu leito por um completo, tá? Agora eu vou para a área da cutícula e a gente trabalha de uma forma diferente. Mas, ó, vou e volto. Conseguindo enxergar melhor, ó, na lateral. A broca sempre deitada. Se eu inclinar ou se eu abaixar ela, eu vou criar marcações. Isso não vai me favorecer no alongamento, tá? E agora aqui na área da cutícula, eu vou vir, ó, removendo qualquer excesso que eu tenha. Então, eu abro aqui as laterais, ó, para encaixar minha broca. Quando eu venho aqui no centro, eu deito a broca para não fazer marcações no leito da minha cliente. Quando eu venho aqui nas laterais, eu abro aqui as laterais e passo também a broca, ó. Então, assim, na hora que eu vim passando minha outra broquinha de acabamento, vai ficar bem mais fácil, tá? Com essa broca aqui também, você já pode fazer a sua curvatura, tá? E o que eu te recomendo é você marcar a curvatura para você conseguir enxergar o quanto que você vai lixar. Então, aqui, ó. Você vai marcar da mesma forma como você fez no começo, você vai marcar ela, porque você vai saber aonde que você precisa lixar mais e qual a grossura que vai ficar. Então, com a mesma broquinha, a gente reclina, ó, deita ela e vamos passando por toda a estrutura, ó, para deixar nossa unha mais fina. Ó, tá vendo que fica marcadinho? Então, o que que a gente faz, ó? Vem novamente aqui nas laterais, ó. Quero deixar ela mais fina, então você vai vir, ó. E deixa ela mais fina. Vai virar a unha da sua cliente e com a mesma broquinha, ó, você vai vir remover o excesso. Não remover a estrutura, só remover o excesso de produto na ponta. Você consegue enxergar dessa forma. E consegue ir removendo, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente consegue deixar a estrutura bem fininha, ó, com acabamento legal. Aqui, chicas, eu vou estar utilizando essa broca mais fininha na área de cutícula. Pra quê? Pra deixar essa área bem lixadinha e remover qualquer excesso de produto, tá? Ó, eu sempre encaixo ela certinho, deitada, pra eu não criar marcações no leito da minha cliente, pra ele crescer saudável. Eu gosto de mudar a rotação, então mudo a rotação direita e esquerda. Eu removo aqui nas laterais qualquer barriguinha que possa ficar, tá? Mudo a rotação e passa aqui na outra lateral. Certo? Depois de feito esse procedimento, a gente já pode vir com o nosso álcool, ó, e remove a marcação para não ficar manchado. Remove. Eu utilizo o álcool 70 mesmo, tá? E algodãozinho prensado. Olha como fica extremamente fina, mas ela fica bem resistente, tá? E tem algo que eu também utilizo bastante, que eu vou te recomendar utilizar, para você começar a ter um olho mais clínico, né? Começar a enxergar uma estrutura melhor dos seus alongamentos. Ó, a gente ainda não fez o acabamento com o polidor, né? Então, sempre que eu já finalizei a minha estrutura, que eu não vou mexer nela, eu utilizo o lado mais fino da lixa,
certo? Então, centro para centralizar, qualquer ondulação, laterais para remover qualquer ondulação, laterais para remover qualquer ondulação, certo? E depois eu venho, ó, selando aqui as paredes laterais, se caso tenha ficado alto. Então, o lixamento, ele se baseia nesses fatores, tá? E os principais erros, como eu falei no começo, eles não podem ser cometidos, porque isso que vai diferenciar tudo da estrutura, o que vai dar o resultado, tá? Aqui vocês podem ver, estamos com alongamento na ponta, aqui no sul milímetro, que é algo que eu recomendo você comprar. Na ponta, temos em torno de meio milímetro, certo? Você pode deixar até 1,5 milímetro. Ó, paredes laterais 2 milímetros, bem construída. Então, temos uma unha que vai durar bastante, se assim nossa cliente colaborar também, né, e continuar fazendo os cuidados em casa. Curvatura acentuada, lixamento realizado. E assim que a gente realiza o nosso lixamento da forma correta. E aqui, nesse, como mostrei, pude mostrar alguns para vocês, é da forma como a gente não pode fazer a nossa preparação para a gente poder ter esse resultado. É preciso que a gente faça da forma como eu te expliquei, o passo a passo, para você não errar, tá bom? Finalizamos mais um vídeo com muito conteúdo aqui para vocês, espero que tenha te ajudado, espero que agora você tenha bem claro como vai realizar o teu lixamento e não cometer mais os mesmos erros. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e deixa aqui nos comentários sugestões do que você precisa aprender e o que você precisa melhorar na tua mesa de trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!